Pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Verso 2: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Queridos, tem coisas que quando Deus nos pede, era bom a gente dizer bem assim: não, eu não ouvi isso. Eu acho que eu estou equivocada. Deus não me pediu isso, não. Agora imagine você ter um milagre de Deus. Quando eu era solteira e eu via minhas amigas começarem a casar, eu fazia bem assim: Senhor, se for para casar, para não ter filho, não deixa eu casar. Porque era o meu maior sonho ser mãe. Sabe, carregar no ventre um bebê, aquele ser vivo, e começar a desenvolver dentro do nosso ventre, e tá ali, paparicando, tá ali vivenciando cada fase da gravidez, para mim era o máximo. E agora imagina, você casa, tem este sonho, você vê todos os seus amigos da sua juventude, todo mundo casando, tendo os filhos lá, e passa o tempo e você não. Existe um período que as pessoas começam a cobrar. É a família, é os amigos do trabalho, a vizinhança. Nossa, 5 anos, não tem filho ainda. Eu acredito que muitos casais, eles passam por essa fase muito triste. Mas a diferença há quando Deus diz: você vai ter filhos. E a mulher é estéril. Naquela época não tinha, a ciência não era tão evoluída, de a mulher poder fazer um tratamento rigoroso, caro, né, que às vezes nem pelo SUS não tem, e tem tanta chance de engravidar. Naquela época, ser estéril, as mulheres se sentiam o quê? Abandonada, amaldiçoada por Deus. Então, eu posso imaginar que Abraão e Sara, esse casal, eles passaram o tempo da vida dele esperando a promessa. E Deus não disse que ele ia ser pai só de um filho. Esse você vai ser pai de uma grande nação. E quantos anos ele tinha? Claro, evidente que o homem vivia mais de 120 anos e ele tinha na época 75. Mas o tempo foi passando. E as pessoas começaram realmente a exigir, a cobrar isso do casal. E eu fico imaginando como Abraão ficou. Nossa, mas se eu vou ser pai de uma grande nação, quando vai começar? Quando eu tiver velho? Porque 75 anos e até agora nada. Nós sabemos que Deus tem o tempo dele. O tempo de Deus não é o meu tempo, nem o seu tempo. Mas uma das coisas que, no meu relacionamento com Deus, para mim, que é mais difícil, é o silêncio de Deus. Porque você não sabe o que Ele está planejando para você. Você faz seus planos. Mas e o dele, na sua vida? Bom, o tempo passou, e quando ele completou 100 anos de idade, ele teve o seu bebê, né? A esposa teve o neném. Agora imagina a felicidade daquele homem de ver concretizado o sonho de ser pai. E eu fico imaginando que tudo que Isaac fazia, quando caía, quando adoecia, imagine como era paparicado aquele menino. Dizem que vó estraga, né? Mas filho único, o estrago é maior com o pai e a mãe. Porque tudo é meu, né? Vai para a escola, esse é meu brinquedo, não dou. Vai comer para repartir a comidinha? Não, a comida é minha. Porque foi criado filho único, tudo que compra é dele, então é o reizinho da família, né? Então Isaac, foi o filho da velhice,
E foi um menino, uma resposta de Deus à oração. E o tempo passou e aquela criança cresceu. E eu fico imaginando os sonhos, os planos, os projetos que o pai Abraão tinha para aquela criança. Nós fazemos isso, né? Quando meu filho crescer, eu vou dar uma melhor educação para ele, eu vou botar no melhor colégio, quero que meu filho siga essa carreira e tudo mais. Todo pai e mãe tem esse projeto para os seus filhos. E com aquele casal não deve ter sido diferente, de hipótese nenhuma. Mas, quando ele atingiu a idade de 120 anos, ele já estava sendo um homem idoso. Ele não tinha mais aquele vigor, ele não tinha mais aquela disposição. E eu acredito que ele estava preparando já o seu filho para a morte dele mesmo, né? Mas, uma bela noite, quando ele foi dormir, tarde da madrugada, ele ouve uma voz familiar. Porque Abraão, ele ouvia a voz de Deus. Abraão tinha um relacionamento com Deus de muita intimidade. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês, que Abraão não foi sempre fiel. Abraão teve altos e baixos, como nós e eu e vocês temos. Ele fraquejou em coisas tão bobas, tão tolas. Então, seria necessário que Deus colocasse uma prova severa para Abraão. Será que Deus também não está precisando colocar uma prova severa na sua vida? Para polir você? Para que sua fé e a confiança nele chegue no auge, no limite que ele deseja? Tem outro pensamento aqui que diz o seguinte, nunca somos velhos demais para enfrentar novos desafios, para lutar novas batalhas e para aprender novas verdades. Quando paramos de aprender, deixamos de crescer. E quando deixamos de crescer, paramos de viver. É interessante esse pensamento. Então, ele já é idoso. Ele ouve a voz de Deus e diz, Abraão, eu acho lindo quando ele faz, eis-me aqui. Se Abraão, olha, está vendo teu filho? Sim, Senhor, ele está dormindo. Após o teu filho, você vai colocar ele em holocausto. Você vai oferecer o teu filho para mim. Não, Senhor, eu não estou ouvindo isso, né? O filho da promessa, o filho da bênção, o filho que eu tanto almejei, a bênção que eu tanto desejei. Agora o Senhor pede que eu entregue, sacrifique ele. Sim, Abraão, eu estou pedindo que você faça isso. Chega num momento da nossa vida que às vezes a gente fica duvidando se realmente é a voz de Deus. Mas Abraão era tão familiar aquela voz que ele não tinha com que duvidar. Então ele sabia que ele tinha que cumprir. 3 dias. Eu não sei quantos de vocês já viajaram ao lado de uma pessoa muito tempo, muitas horas ou alguns dias, sem dar uma palavra. Deve ser terrível, né? A gente precisar de um companheiro, de uma companheira ao lado, viajando, e a pessoa ficar muda. O silêncio de Abraão estava ferindo o coração dele. Contar boas coisas, boas novas, a gente nem segura, né? Quando a gente vê a pessoa de longe, grita para a pessoa e diz, vem cá, eu tenho uma novidade maravilhosa para te contar. E quando é o contrário? Terrível. Como falar agora para o filho? Que o filho ia morrer. Então ele preparou tudo. Isaac, ele já era costume de o pai chamá-lo para poder viajar e realmente oferecer o cordeirinho para o holocausto. Sendo que aquela viagem agora era diferente. E eu fico imaginando as 3 noites. Os 3 dias. Acredito que não passava rápido. Acredito que cada minuto, cada segundo, ele esperava que Deus chegasse para ele e dissesse assim, não precisa mais não, Abraão. Você já preparou já a lenha,
já conversou com seu filho, já chamou os servos. Não precisa mais não. Essa atitude sua demonstra que você realmente vai fazer aquilo que eu pedi. Mas não foi assim. Deus se tornou silencioso. Então, naquela noite, a última noite, o livro de profecia fala, Ellen White fala que ele levantou. Ele não conseguia dormir. Ele passou a noite toda em oração. As maiores batalhas são ganhas na sala de audiência do Altíssimo. Isso eu não tenho dúvida. Se alguém aqui ainda não teve essa experiência, prepare-se para ter. Aquele coração daquele patriarca, ele estava muito pesaroso. Ele poderia até dizer, eu não vou aguentar, eu não sou mais um jovenzinho, eu sou um homem idoso. Mas diz que Satanás, ele aproveitou aquelas horas para começar agora, a trabalhar no seu ouvido. O inimigo, ele sempre tenta colocar dúvidas. Como pode um Deus que fala na sua lei que não pode matar? E agora o mesmo Deus se contradiz e pede para você sacrificar o seu filho em holocausto? Claro, evidente que não é ele. Claro, evidente que não é ele. Então, existe um momento na nossa vida que a nossa fé pode vacilar. Mas diz que quando foi amanhecer o dia, ele distante, ele viu o monte. E quando ele avistou o monte, ali ele tinha certeza do que Deus estava falando e pedindo a ele. Ele chega para o servo e diz, eu estou resumindo por cada hora. Ele chega para o servo e diz, fica aqui. Pode ficar aqui. Porque eu e o garoto iremos subir e oferecer o sacrifício. E depois retornaremos. Gente, que fé! Ele não disse, pode ser que a gente retorne. Ele disse, depois retornaremos. Que confiança! É uma fé dessa, uma confiança dessa, que nós precisamos vivenciar. Mas só vai ter essa fé e essa confiança quem tem ligação íntima com Ele. Precisamos passar por essas provas. Então, a Pena Inspirada diz que quando ele chegou lá em cima, e ele disse para o filho, filho, eu tenho uma coisa para te contar. Disse, pai, porque eu estou vendo aqui a lenha, eu até carreguei a lenha, está aqui o fogo, mas toda vez tem um cordeiro. Mas cadê o cordeiro, pai? O que você responderia? A resposta de Abraão foi uma resposta de fé. Deus proverá. E imaginando como Isaac recebeu aquela notícia, né? Não ia mais ver a mãe, não ia ver mais as pessoas, não ia ter mais os sonhos realizados. Ele disse, pai, e uma coisa que eu não sabia, ele ajudou o pai a amarrá-lo. Olha que obediência, que filho obediente. Ele acreditava que se isso é a vontade de Deus, que se fosse feita a vontade de Deus. E aconteceu que houve o último abraço, o último beijo, as últimas palavras, as últimas lágrimas. E disse que ele pegou o cutelo. E quando ele levantou os braços, acredito que ele fechou os olhos. Mas ali, antes de ele dar a primeira punhalada, ele tinha matado já o filho dele. Ele matou o filho. Porque
Ele acreditava, né? Em Hebreus fala que ele acreditava que Deus iria ressuscitá-lo. Tem esse poder de ressuscitar. E ele ouviu uma voz, diz que bradou a voz. Quando eu entendo de bradar é gritar. Para. Eu acredito que o anjo pegou na mão dele, porque ele ia matar realmente de verdade. E quando eu vejo essa história, e quando eu vejo essa atitude, e quando eu olho para as histórias da Bíblia, como no caso de José na prisão, de José liberto, de José chegar governador, e que o tempo de José não foi o tempo totalmente diferente do tempo de Deus. A mesma coisa, Abraão. O tempo de Abraão queria que fosse pai no jovem, mas Deus deu para ele, quando ele era idoso, esperar. Eu olho para Moisés lá diante do mar. Não tem escape, não tem meios, não tem a direita, nem a esquerda, nem atrás. Só existe à frente o mar imenso. E ele pede para ultrapassar o mar. E quando eu olho para Jesus no Calvário, Pai, está tão pesado, está tão difícil. Ele chorou, lágrimas de sangue. A dor foi tão imensa, a separação de Deus com o próprio filho foi tão imensa, ele disse, Pai, se possível, passa. Graças a Deus que Deus não viu, né? Porque senão nós não estaríamos aqui. E a sua história? Como é que está a sua fé diante das provações da sua vida? A minha vida eu sei. A minha luta com Deus eu sei. Às vezes eu choro aos pés dele de madrugada. E eu tenho aprendido que eu reclamo as bênçãos dele quando diz bem assim, Deus dá força ao cansado. Eu vejo aquelas promessas, eu alfafo a cama. Eu vejo outra que diz assim, com o meu Deus eu salto muralhas. Que coisa mais linda. Ninguém quer passar pelo fogo, ninguém quer passar pela prova. Mas a trajetória disso é muito lindo. Porque você não vai mais ser a mesma pessoa. E eu fico imaginando, quando é que Deus vai dar a minha bênção? Faz 4 anos que eu espero uma bênção. Às vezes eu estou sozinha com Deus, as lágrimas descem. Às vezes o inimigo chega para mim e diz assim, Rosa, é impossível você ter isso. É impossível você alcançar a bênção. Mas quando eu olho, eu abro a Bíblia, a palavra do Senhor, que ele disse que em Jeremias 29:11. O que diz Jeremias 29:11? Alguém sabe? Eis que eu tenho o quê? Para dar o fim que desejais. Foi isso que Deus me disse. E o inimigo não vai ser capaz de tirar isso, porque foi isso que Deus disse. E Deus te diz hoje, nessa noite, eis que eu tenho pensamentos altos e elevados na sua vida. Não desista agora. Agora é o momento para perseverar. Se Abraão tivesse desistido, ele não ia ser chamado o pai da fé. Se Abraão tivesse desistido, ele hoje não estaria na galeria dos fiéis. Não desista. Continue firme, porque a vitória é certa. A Elisângela vai cantar a última música. E que nós possamos sair daqui na certeza. E você que está nos dando, tenha certeza que Deus vai dar a vitória para você. Não desista.
Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustentam todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É um nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai, expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Existe um nome que está acima de tudo, acima de todo nome. Ele está entronizado acima dos querubins. Diante dele se curvam terra e céu, sustentam todas as coisas com seu poder. Maravilhoso nome, não há outro igual, não há. Nele há autoridade e força pra vencer. É o nome que faz o inferno estremecer. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o verbo vivo, o pão da vida e o bom pastor. É o que esteve morto, mas ressuscitou e vive para sempre eternamente. É o meu Senhor Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o Rei da Glória, digno de louvor. É o meu Salvador Jesus. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o resplendor da glória do Pai,
expressão do amor do Pai, e não há outro igual ao doce nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o nome, né? Jesus. Não existe nada mais, nenhum poder além dele. Vamos ficar em pé, vamos orar. Grandioso Deus e Pai, obrigada, meu Senhor, pelas histórias fantásticas, maravilhosas que está registrada na Bíblia. Obrigado porque Abraão não desistiu, foi perseverante e se tornou o pai da fé. Obrigado porque Jesus não esqueceu e nem desistiu de nós. Obrigado porque acima desse nome não existe nenhum poder. Obrigado porque através de Ti, Senhor, é dar força para vencermos todas as provas. Obrigado porque Tu nos ama. E obrigado porque está voltando. Nos prepara, Senhor Deus, que lá no céu possamos sentar bem juntinho de Ti e relembrar todas as provas que passamos aqui e vermos que foi tão besta, tão tolas, tão insignificante em relação à eternidade que vamos passar ao Teu lado. Dá força a quem está cansado, Senhor. Revigora suas energias. Não deixe eles desanimarem e não desistirem. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, o amor te promova, na fé te conduza. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, na senda dirija e guarde em paz. Amém? Amém. E só relembrando que após cumprimentarmos a Rosa, todos podem subir. Tem chá e bolo para todos.